Olá pessoal, estou chegando, muito bom dia para vocês. Hoje 6 de setembro, né? Amanhã é o dia tão esperado por Lula, né? Hoje quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Vamos para os nossos comentários, viu? Que o pessoal está comentando aqui nos bastidores para a gente entrar na matéria, né? Jane Maria Fernandes da Costa, minha amiga, bom dia, querida, comentou aqui. No desgoverno precisa cobrir o rombo pelos gastos inúteis, né? Só para vocês terem uma ideia, Lula já acumula 30 milhões apenas em viagens. Tá? E são hotéis luxuosos, de 200 e poucos mil reais a diária. Nós temos um hotel que Lula ficou na França, né? Que duas diárias, só 2 dias, o cara gastou 700 mil reais. E é o cara que fala que governa para os pobres, não sei, né? Enfim. Ela comentou aqui no vídeo, faz o L, compras no AliExpress serão taxadas em 92%. Eu acredito que a galera que votou em Lula e compra no AliExpress deve estar muito feliz com isso, né? Deve estar gostando pra caramba, né? Bom, gente, tá aí, vamos para a matéria. O assunto envolve Lula, né? E mais uma, como é que eu posso dizer, né? Mais uma prova de que Lula não tem mais influência em lugar nenhum, né? Você vê, nós vamos para o STF. E o assunto aqui não é o Cristiano Zanin. Apesar dele ter virado, né, nesses últimos dias, assunto, né, pano para manga em relação a Lula, né? Porque todo mundo estava esperando um ministro que fosse atender as pautas da esquerda, que fosse atuar com militância lá no Supremo, e o que a gente tem visto é totalmente o oposto, né? Pelo menos nesses primeiros momentos de atuação do ministro Cristiano Zanin, ele tem agido dentro da Constituição, né? E a gente pode até dizer que ele tem atuado de forma mais séria do que alguns ministros lá dentro que estão há muito tempo na casa, né? Que vem até causando polêmica. Mas enfim, o assunto aqui é o Supremo, não ele, né? Não é o Cristiano Zanin. Essa semana nós vimos uma declaração de Lula em que, e justamente envolve, de uma certa forma, envolve o Cristiano Zanin, né? Zanin, por ter votado em algumas pautas, né, gerou uma insatisfação, contra algumas pautas gerou uma insatisfação na militância. Na militância. A militância aguardava um ministro que, né, como eu falei, votasse ali pela ideologia. E aí o que acontece? A militância começou a pressionar Lula, não só a militância, né, mas aliados de Lula, do PT, deputados e colegas mais próximos, companheiros mais próximos, começaram a pressionar Lula para que ele conversasse com o Cristiano Zanin, para que ele dissesse ao Cristiano Zanin como ele deveria votar, em que ele deveria votar, quando votar sim, quando votar não. O problema é que Lula não tem cacife para isso mais. Cristiano Zanin não depende mais de Lula. É importante a gente, né, entender que Cristiano Zanin não depende mais de Lula. Acabou. O cara vai ficar até 2050 e sabe lá Deus quando. Ou seja, Lula não tem mais influência. E aí Lula, sabendo disso, sabia que ele não pode, né, fazer mais nada, e que ele resolveu? Então, foi lá, deu uma entrevista dizendo que defendia que os ministros tivessem um voto secreto e que a sociedade, que é regida por esses ministros, pasmem, que a sociedade que é regida por esses ministros, né, não podiam saber, não interessava à sociedade o que eles votavam, como eles votavam. Vocês entenderam? Para Lula, a sociedade não precisa saber do que acontece, gente. É um governo que falou tanto em transparência lá no passado, criticou Bolsonaro pela questão do sigilo, lembram disso? E Lula já tem mais sigilo do que Bolsonaro. E ainda defendeu a possibilidade dos ministros do Supremo terem votos secretos. Ou seja, é aquela velha história, deixar o povo, esse governo quer que o povo seja um povo alienado, um povo sem noção do que acontece, sem saber o que acontece, quem faz o que faz e o que faz. Esse é o governo Lula. Não é um governo do povo para o povo. Não.
De jeito nenhum. Né? E aí os ministros do Supremo se manifestaram. É o que a gente vai ver na matéria agora. E parece que não gostaram da ideia de Lula, não. Isso mostra, gente, que o governo Lula, que Lulita, não tem a menor simpatia entre o Supremo, no sentido de opinar. As opiniões de Lula, é como se Lula estivesse lá no governo hoje, mas ele não governa. Ele tá lá, ele aponta, faz algumas coisinhas e tal, mas a gente observa que Lula ele tá quase como uma marionete. O Supremo já não liga muito para o que ele fala, apesar de muitas vezes defender pautas, porque interessam a alguns, né? A gente não vai entrar nesse mérito, né? Eu já começo a acreditar que essa questão das ações contra Bolsonaro não é nem por questão de Lula, são outros motivos. É medo, né, da turma lá togada perderem o seu prestígio, que já não tem, mas enfim, né? Então a gente já vê que Lula ele não tem mais aquele controle, aquele pulso que ele tinha nos primeiros mandatos, né? A gente tem o centrão dominando o governo, né? Ele se perdendo cada dia mais. A gente vê a economia cada vez mais com um aumento de déficit, né? Cada vez que faz uma projeção, aumenta o déficit, né? E as taxações, a gente viu o AliExpress aí agora, 92% nas compras acima de $50. Então o Brasil está no caminho certo, como diz a Globo, né? Então Lula não anda com muito prestígio por aí. E aí foi rebatida as suas declarações, né, em relação a essa questão do voto secreto. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, é o nosso e-mail, tá aqui embaixo. Colabore com o nosso canal, ajude o nosso trabalho, a gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. E é uma live animada, e é você aí do outro lado que faz a live junto com a gente. Bom, vamos lá? Tem as nossas redes sociais, né, na descrição. Twitter, Trends e Instagram. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, rechaçam qualquer possibilidade de que as votações na corte ocorram de forma secreta. Esta é a avaliação de integrantes do tribunal ouvidos reservadamente pelo Globo, após a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nesta terça-feira. A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber, votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz, afirmou Lula. O Globo apurou junto a 3 ministros que, reservadamente, os magistrados vêm conversando no sentido de que, em alguns casos mais complexos, fazer uma discussão prévia, interna, em busca de consensos, sem prejuízo da manifestação pública de cada um durante a sessão. Segundo o magistrado, não há a menor cogitação de votação secreta. Quer dizer, não tem a possibilidade. Isso aí é fantasia da cabeça de Lula. É ideia de comunista. É ideia de governante autoritário, que não quer que a pessoa saque, as pessoas que ele governa saibam o que acontece. Como dizia Bolsonaro, no texto bíblico, meu povo perece por falta de conhecimento. E é o que Lula está tentando trazer para o povo, a falta do conhecimento. Estes integrantes do Supremo lembram, contudo, que mudanças na forma como são realizadas as votações vêm sendo debatidas há bastante tempo e que correções e ajustes já vêm sendo feitos de maneira paulatina ao longo dos anos. Uma dessas mudanças foi o estabelecimento do plenário virtual, criado em 2007 como mecanismo de apreciação da repercussão geral nos recursos. Em 2016, as sessões virtuais foram criadas para a apreciação de recursos cujos resultados costumam ter menor impacto jurídico. Apenas em 2020, com a pandemia, é que todos os processos do STF passaram a ser passíveis de apreciação nas sessões virtuais, como ações de controle concentrado e recursos extraordinários. Ao longo dos últimos anos, o plenário virtual foi responsável por acelerar julgamentos e fazer com que o Supremo proferisse maior número de decisões colegiadas. Isto porque as sessões presenciais são limitadas às quartas e quintas e em média, 2 ações são julgadas por sessão do processo
É possível, dependendo do processo, é possível que os julgamentos se arrastem por várias sessões. Foi o caso do juiz de garantias, em que a corte levou 10 encontros para chegar a um resultado final. Essa não foi a primeira vez que Lula se manifestou a respeito de uma possibilidade de votos secretos proferidos por ministros do STF. Em julho, após os episódios de agressão contra o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, o presidente aventou a hipótese: um cidadão que faz isso, ele não é um ser humano que você pode ter respeito por ele, é um canalha. Se vale a moda desse cidadão, os ministros não terão mais sossego no Brasil. Ou seja, voto vai ter que ser secreto para que ninguém saiba naquilo que o ministro votou. Disse. Eu achei da hora, ele chamou a cara de canalha, né? Aí nós tivemos um comício de Lula, acho que em 2017, 2000 e alguma coisa, não estou lembrado agora, em que uns militantes de Lula pegaram um empresário, socaram a cabeça dele na traseira de um caminhão, o cara foi para o hospital e praticamente em coma, né? E Lula depois agradeceu o pai e o filho que fizeram isso. Quer dizer, lá quase mataram o cara, não foi canalha. Aqui foi canalha. Dá pra entender não esse Lula, né? Bom, tá aí a matéria, né, gente? O que a gente já vê é que o Supremo não comprou muito essa ideia de Lula, não, né? Parece que as declarações de Lula andam na contramão, né, de alguma maneira, até do Supremo, né? Uma coisa que eu achei particularmente que os ministros até defenderiam, né? Mas não. A sociedade, gente, tem que ter acesso à informação. Nós precisamos saber o que cada ministro vota e como vota. Porque um país em que a sociedade não tem acesso, como funciona a justiça e como ela é feita e de que maneira se chega aos resultados, é uma sociedade passiva da escravidão. E nós não podemos deixar isso voltar ao Brasil. Quer dizer, eles falam tanto contra essa questão, né, da escravidão, mas eles querem tornar um país escravo. Escravo da ignorância. Bom, comentários pra gente finalizar aqui a matéria, né? Tânia Oliveira, bom dia, minha amiga. Ela comentando aqui. Putz, o amor já acabou. E o pau tá cobrando, e o pau tá quebrando. Cadê aqui? O amor já acabou e o pau tá quebrando no castelo encantado do Dilma. Estamos na torcida pela briga. A pipoca e o suquinho geladinho estão prontos. Ah, tá só de camarote, né? Sem saída, Lula dispensa Ana Moser e entrega Ministério dos Esportes ao Centrão. Já era. Ana Moser foi descartada. Tânia Oliveira, novamente aqui. A taxação não é para os clientes, é só para as empresas. Já explicou a Pimenta Dama do cachaceiro, né? Pois é, né? Pra você ver como é que é engraçado, né? A Janja, mas o Haddad disseram que nós, os clientes, não íamos pagar, não íamos ter esse repasse. Só as empresas é quem iam ser taxadas. Nós não. Eu só quero saber em que mundo esse povo vive, né? Faz o L, compras no AliExpress serão taxadas em 92%. Eu fico me perguntando, não vamos, segundo o Janja, nós não iríamos ser taxados, né? Era só a empresa. Imagine se a gente fosse, né? Célia Diodato comentando aqui, colocaram um ladrão na presidência da República. Queriam o quê? Colocou aqui, ele veio para roubar, extorquir e destruir os brasileiros e também assaltar com aval dos ministros do STF. Ficou constrangido por ter sido enganado. Então, faz o L, mas faz com força. Pois é, né? Tá aí, ó. Faz o L, compras no AliExpress serão taxadas em 92%. Acabou a festa, gente. Pessoal pobre, as pessoas mais pobres, mais humildes, que compravam no Shopee, na Shein, na AliExpress, né? Porque era mais barato, né? Bom, bota uma coisa na cabeça de vocês. Acordem pra vida. Lula não gosta de pobre. Pobre pra Lula é só no dia da eleição. Só. Vocês já viram o 7 de setembro como é que vai ser? Vai ter segurança, inclusive, para impedir que o povo se aproxime de Lula. Agora, olha os 7 de setembro de Bolsonaro. O povo se pendurava em Bolsonaro. Era Bolsonaro andando, era 2 agarrados numa perna, 2 agarrados no outro braço, 2 pendurados no pescoço, mais uns 4 agarrados nos braços, outro bocado agarrado na cintura. Isso quando não pegavam ele, botavam nas costas e saiam levando ele. Esse era um presidente do povo. Agora, o atual,
Meu amigo, se você chegar perto, ele começa logo com a coceira. Tá logo uma lombrigueira nele. Fui! Daqui a pouco a gente volta com mais informações.